Mais um Pod na Estética e hoje com o professor Sérgio Gabriel, meu amigo, meu xará. Xará, quantos anos aí? Uma vida e trajetória. A trajetória que a gente tem juntos é a vida que muita gente ainda não chegou. Gostaria de ter, e uma vida que foi sendo criada no meio acadêmico, extrapolou para o meio profissional, familiar, e a gente hoje recebeu o professor Sérgio Gabriel aqui para falar de um assunto tão importante. Eu fico muito lisonjeado e agradecido, viu, Sérgio? Bom, eu digo para você assim, você é um irmão que a vida profissional me deu e que virou irmão de família e é uma pessoa a quem eu agradeço muito, é um profissional muito competente e eu estou aqui justamente porque eu aposto muito no trabalho que você desenvolve, que é um trabalho muito bacana. E eu tenho certeza que o conteúdo que você vai trazer aqui para a gente hoje, a gente sempre traz isso aqui descontraído, né? O que a gente falava agora há pouco. Para ser bom não precisa ser chato. A gente sempre tratou da educação, das pessoas com muita leveza e é isso que a gente vai fazer aqui. Hoje eu convidei o professor Sérgio, meu amigo Sérgio, meu xará, para falar sobre direito empresarial e aí especificamente voltado para a área de clínicas, da área da saúde, da área da estética, porque a gente tem recebido, viu, professor Sérgio, muitas dúvidas, né? Eu quero abrir minha clínica, o que é tipo societário? O que é uma sociedade? Eu tenho que abrir uma sociedade? Eu posso trabalhar por conta própria? Tem diferença? Então, nada melhor para você, um conteúdo de qualidade com um professor que tem vários livros sobre direito empresarial, é mentor na área do direito empresarial, palestrante, professor de várias universidades, está aí, enfim, tem toda a leveza e a profundidade que a gente procura trazer aqui para vocês. E já, né, começando, eu vou perguntar para você, quais são, Sérgio, os tipos societários? O que é tipo societário para o pessoal das clínicas, o pessoal que está lá pensando, o que eu vou fazer? O que é tipo societário? Bom, ô Braga, e você que está nos ouvindo, uma coisa que você deve pensar é o seguinte, se você está montando a sua clínica, se você quer trabalhar com saúde, com estética, você vai empreender. E você tem que entender que você não é apenas um profissional, você é um empreendedor. Então, como empreendedor, a gente começa justamente pela forma de organização. Como é que você vai praticar essa sua atividade empreendedora? Então, você poderia fazer isso como pessoa física, o que não é recomendável. Se você é dentista, se você é médico, biomédico, você poderia, apenas com seu registro no conselho, praticar essa atividade como pessoa física. Ou, se você não tem uma formação técnica específica, você poderia, mediante um registro como empresário individual na junta comercial, também praticar essa atividade. Mas por que não é recomendável, gente? Porque você estaria fazendo o registro como pessoa física. Você vai confundir a sua vida pessoal com a sua vida profissional. Isso lá na frente, em termos de responsabilidade, pode acarretar em um determinado momento você correr o risco até de perder patrimônio pessoal por dívidas que você venha contrair na prática da sua atividade. Isso, as formações societárias, elas vão fazer com que cada tipo de sociedade você tenha uma proteção patrimonial? É exatamente isso, Braga, porque quando você escolhe a forma societária, e eu sei o que você está pensando, mas eu não quero ter sócio. Calma, tem sociedade em que você pode ser o seu único sócio. Então, tem o que nós chamamos de sociedade unipessoal. Então, perceba o seguinte, quando você cria uma sociedade, a partir do momento que você registrou, você vai ter uma pessoa jurídica. Não se confunde a pessoa jurídica com a pessoa do sócio. Então, obrigações da pessoa jurídica pertencem à pessoa jurídica, obrigações pessoais que você contrai na sua vida pessoal são suas. Bens da pessoa jurídica são bens da pessoa jurídica, bens pessoais são bens pessoais. Então, faz uma separação, não se mistura. Por dívidas da sua atividade como pessoa jurídica, você só por exceção é que correria o risco de perder um patrimônio pessoal. Essa exceção vem a ser por alguma fraude, algum problema? Exatamente. Esse momento, se eventualmente você praticar uma coisa que vocês devem tomar muito cuidado, que nós chamamos de confusão patrimonial, que é você usar a conta da sua pessoa jurídica para pagar dívidas pessoais, usar a sua conta pessoal para pagar dívidas da pessoa jurídica, ou misturar patrimônios, usar patrimônio pessoal para a prática da sua atividade, usar patrimônio da atividade para a sua vida pessoal. Ou então, se você praticar um ato de fraude contra os seus credores. Mas, do contrário, o seu patrimônio, em tese, está a salvo, o seu patrimônio pessoal. Por isso que a forma de pessoa jurídica, uma das sociedades, seria a forma recomendável e ideal para você
praticar essa atividade. E como eu disse para vocês, mesmo sem a obrigatoriedade de ter um sócio, você pode criar essa pessoa jurídica, você sendo o único proprietário. Sérgio, só para o pessoal entender, quais são as sociedades principais que quem vai abrir uma clínica, seja médica, odontológica, de estética, biomédica, quais são as principais formas jurídicas societárias que nós temos? Então, vamos lá. Olha, existe uma forma que ela é específica para quem tem formação como profissional liberal, que são aquelas pessoas que têm inscrição em um conselho regulamentador e fiscalizador de profissão. São atividades intelectuais. Então, exatamente. O dentista, o médico, o biomédico, o enfermeiro. Nesse caso, você poderia constituir uma sociedade própria que é chamada de sociedade simples. Essa obriga que você tenha, no mínimo, 2 sócios. Mas eu diria, Braga, que essa não é a melhor forma. A melhor forma, a forma ideal, é você utilizar uma sociedade que tenha natureza empresarial. Uma sociedade limitada, eu diria que é a forma mais indicada. Porque tem também a sociedade anônima, mas aí ela já pressupõe uma estrutura muito mais burocrática, uma estrutura maior. Então, o adequado, principalmente para quem está iniciando, seria a sociedade limitada. Sociedade limitada. Vamos explicar um pouquinho o que é essa limitada ao quê? O que é essa sociedade? Essa palavrinha limitada... Ela que a gente vê em tudo, né? Irmãos, não sei o quê, sociedade limitada. Ela é a proteção jurídica que você quer para começar o seu negócio. Esse limitado quer dizer que a sua responsabilidade pessoal, por dívidas que você contrair no negócio, você montou a sua clínica. Você teve que comprar vários equipamentos. Então, você está com um nível de endividamento nesse momento. Só que a sua dívida ela é em torno de R$200 mil. Ocorre que, quando você constituiu essa sociedade, o capital social declarado para iniciar esse negócio foi de 50 mil. Então, a sua responsabilidade perante os seus credores está limitado a esses 50 mil. Por isso que chama limitada. A responsabilidade do proprietário, dos sócios, é limitada ao capital que ele integralizou. Então, a sua responsabilidade, em regra, não vai além desses 50 mil reais. Só para a gente entender... Quando a gente fala, está onde, professor? Está algum documento? Onde é que está escrito isso? Sim, quando você vai constituir essa sociedade, você vai procurar um contador, uma tendência natural. Ou um advogado, que eu diria para vocês que é até o mais indicado. Eles vão elaborar um contrato social. Esse contrato é que vai estipular as regras de funcionamento dessa sociedade. A relação entre você e o seu sócio ou os seus sócios e, consequentemente, a sua proteção jurídica em relação a esse capital. Qual é quem vai administrar, quem não vai administrar a sociedade? Olha, na área de vocês, a área de estética, a área de saúde, tem 2 coisas importantes para a gente não confundir. Uma coisa é que vai ter que existir um responsável legal por essa sociedade, que vai figurar nesse contrato social como administrador. Então, perante todos os órgãos públicos, do ponto de vista administrativo, quem responde é essa pessoa que figura como administrador. Pode ser um sócio, pode ser todos os sócios, ou inclusive pode ser um terceiro não sócio. Agora, quem atua na área de saúde e na área de estética, em alguns casos, precisa ter também um responsável técnico. O responsável técnico é o que vai ser nomeado perante a vigilância sanitária da localidade onde você está constituindo a sua sociedade. Então, só para entender, eu sou advogado, a minha esposa é dentista, eu posso ser sócio dela. Pode. Só que quem vai ser a responsável técnica sempre vai ser um profissional. Ela o responsável, dentista, médico. O responsável técnico é o responsável que tem habilitação dentro da área de atuação da clínica. O responsável administrativo pode ser qualquer pessoa maior de idade. Pode ser sócio ou um terceiro não sócio. O responsável, então, técnico, ele tem que ser sócio? Ou eu posso contratar um médico só para ser o... Veja, porque se eu falar de uma clínica para odontologia, uma clínica para medicina, esse contrato social, além do registro na junta comercial, no caso do dentista, precisa ser registrado também no CRO, no caso da medicina, no CRM, no caso da biomedicina, no CRB. E, nesse caso, os conselhos obrigam que tenha pelo menos um dos sócios que seja atuante na área. Importante isso, hein, pessoal? Já no caso de estética, não precisa estética, desde que não haja uma atividade estética que exija habilitação profissional. Então, nesse caso, não precisa necessariamente ter um profissional no quadro societário. Eu posso ter uma clínica de estética e ter as esteticistas que são formadas em nível técnico ou em nível de bacharelado, Perfeito. que vão fazer os procedimentos.
Mas não necessariamente eu preciso ter um esteticista como sócio. Exatamente, não Isso necessariamente. Porque o conselho não... Isso. E no caso, professor, eu quero fazer parte de uma franquia. Quem vai ser o responsável técnico? Sou eu, dentista? Sou eu o dono ou a franquia já tem que ter isso? O que vai ser estabelecido entre o franqueador e o franqueado. Tá. Franqueador, pessoal, é o dono da marca que vai ser utilizado por trás da organização daquele negócio. No contrato que o franqueador vai fazer com os franqueados, ele já vai estabelecer a regra. Se o responsável técnico vai ser alguém indicado por ele ou se o responsável técnico vai ser indicado pelo próprio franqueado. Então, é uma regra contratual essa, não depende de lei especificamente. Então, voltando especificamente, existem algumas sociedades que elas podem, então, ser constituídas. A limitada é a via de regra em todas as clínicas, é o que protege mais. É o ideal. É o ideal. Quando é que essa responsabilidade se torna ilimitada, então, professor? Ela se torna ilimitada naquela sociedade simples, que eu coloquei para vocês, que é aquela específica para quem pratica atividade intelectual, o médico, o dentista. Então, se eles optarem por essa sociedade simples, a responsabilidade é ilimitada. Então, o Braga me perguntaria agora, o que seria essa responsabilidade ilimitada? Não importa qual é o valor do capital social que você colocou nesse contrato social. Se o seu capital for de 50 mil, mas atualmente a sua sociedade tem uma dívida de 200 mil, você responde pelos 200 mil. E tem uma duvidazinha que o pessoal sempre tem isso, nossos alunos também do curso de Direito, porque também, viu, Sérgio, temos pessoal aqui que quer atuar na área Bacana. Do direito empresarial, que quer atuar na área também do direito da saúde. A gente tem uma audiência muito boa e o pessoal sempre pergunta... Vou fazer um joguinho rápido. Qual que é a diferença entre capital subscrito e integralizado? Que a gente fala isso e às vezes ele está olhando assim, mas está integralizado e tem um negócio aqui subscrito. O que é essa diferença para a gente trazer? Porque é assim, gente, quando você vai fazer o registro da sua sociedade, você vai declarar o capital social. Só para vocês entenderem, capital social seriam os valores envolvidos na constituição daquela sociedade. E que, pessoal, não precisa ser necessariamente dinheiro. De repente, você já tem um equipamento e esse equipamento ele tem um valor, esse valor entra na constituição do capital da sociedade. O imóvel. Você tem um imóvel, vocês vão precisar de um imóvel, o valor daquele imóvel pode entrar na constituição do capital social. Só que a lei, Sérgio, ela não obriga que esse capital... ele entre no ato de constituição da sociedade. Muito importante então, isso. integralizado é aquele que já entrou, seja em equipamento, seja em dinheiro. E subscrito é o que consta no contrato, mas que não necessariamente ele tenha entrado totalmente. Então, pode ser que o sócio não tenha dinheiro suficiente para colocar toda a parte dele no início, mas pode-se estabelecer uma regra contratual onde se coloca um prazo para que ele venha a completar a integralização do capital dele. E se ele não colocar esse valor? Se ele não colocar, acontece? a coisa é bem negativa, pessoal. Porque, primeiro, isso é considerado falta grave. Ele pode ser excluído da sociedade. Então, a partir do momento que você assumiu o compromisso de colocar lá 50 mil, no ato da Constituição você colocou 30, está devendo 20 que você vai colocar daqui a um ano. Se daqui a um ano você não cumprir essa obrigação, você pode ser excluído da sociedade. Então, esse é o risco maior. Risco maior. E falando porque o contrato social é algo que quase ninguém lê ou olha. Acho que o contrato social, inclusive quando nós vamos negociar com alguém, você tem um contrato social atualizado, com valores subscritos, integralizados, é importante para isso? O banco olha para isso? Quem olha para isso? Esse documento, pessoal, algumas pessoas chamam de certidão de nascimento da empresa. Pessoa jurídica. Mas ele não é necessariamente uma certidão de nascimento, ele é muito mais do que isso. Ele é o que conta o que é aquela determinada sociedade. Então, quando você vai pedir um financiamento no banco para comprar um equipamento, para comprar produtos, o banco vai te conceder um limite analisando o seu contrato social. Então, por exemplo, você precisa comprar um equipamento de 100 mil reais. Seu capital é de 50 mil. O banco não vai te emprestar 100 mil reais, porque está atestado no contrato social que o seu capital é de 50 mil. O banco não quer correr esse risco. Então, às vezes, o contador vai falar assim para você, coloca um capital baixinho, só que isso vai te limitar lá na frente. Vamos pensar num outro aspecto. Você é um dentista, você montou uma clínica e, de repente, a prefeitura da sua cidade vai abrir uma licitação
para credenciar consultórios odontológicos para prestar serviços odontológicos para o município. É a mesma coisa. Vai ter um edital de licitação que vai dizer qual é o capital mínimo que a pessoa precisa ter para poder participar desse processo de concorrência. E aí, se você colocou um capital muito baixo, normalmente você não vai atingir esse limite para poder participar da concorrência. Porque o capital social, como o Sérgio disse logo no início, é o tamanho da sua responsabilidade, Exatamente. é a medida da sua responsabilidade. Por que eu vou emprestar mais de 50 mil para você se a sua responsabilidade é só de 50 mil? Percebe? E quando eu tenho aquela divisão, né? Eu e o Sérgio aqui estamos montando uma clínica, ele tem 99% do capital social e 1%. Eu só vou pagar 1%, 50 mil mesmo? Então, não é bem assim, pessoal. Em relação ao cotidiano, sim, é dessa forma. Mas se acontecer uma daquelas situações que o Sérgio colocou anteriormente, em que eventualmente você venha praticar uma confusão patrimonial, uma fraude contra os seus credores, nesse caso, mesmo aquele sócio de 1%, ele corre o risco de responder por 100% do valor das dívidas. Então, vale muito essa distribuição de percentual se tudo está sendo praticado de forma regular. A partir do momento que você desviou um pouco ali a conduta no exercício da sua atividade, aí você corre o risco de responder por mais do que está estabelecido ali na divisão do percentual no contrato social. Nós temos, quando a gente falou das sociedades anônimas, né, que elas são mais complexas, a gente tem a CVM, que regula. Nessas outros tipos de sociedade, tem alguém que regula ou é só quando dá algum problema? Não. Na sociedade limitada também tem essa vantagem, né, a questão burocrática. Ela não tem nenhum órgão, porque a sociedade anônima, como ela emite ações e ações são títulos de investimentos, há uma agência reguladora chamada CVM, Comissão de Valores Mobiliários, que tem o poder de fiscalizar essas sociedades. Então, consequentemente, você, fora todas as outras fiscalizações burocráticas próprias da sua atividade, você ainda vai ter mais essa agência reguladora te fiscalizando. Já a sociedade limitada, ela está livre disso. Na verdade, é só então quando acontece alguma coisa e aí é o judiciário quem vai... Poder judiciário e, no caso do aspecto técnico, das clínicas odontológicas, médicas e de estética, dependendo dos procedimentos que são praticados, aí tem 2 tipos específicos de fiscalização. Do órgão regulamentador e fiscalizador da profissão, CRM, CRO, CRB, assim sucessivamente, mais a fiscalização da vigilância sanitária. Vigilância sanitária. Isso daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho de quais são os documentos, quais são os órgãos que são necessários para quando você vai iniciar a sua clínica, as autorizações que precisam ser realizadas. Mas eu vou voltar aqui um pouquinho, Sérgio. Eu tenho uma grana aqui e eu quero investir numa clínica médica, numa odontológica, numa clínica de estética, mas eu não quero aparecer. Existe alguma sociedade que eu possa... Eu não quero estar nessa limitada, até porque eu tenho... É dinheiro lícito, tá, gente? É dinheiro lícito, mas eu não quero aparecer e não quero ser o responsável. Existe algum tipo societário que eu possa utilizar? Existe sim, pessoal. Existe um instrumento juridicamente muito seguro para isso, que às vezes as pessoas duvidam um pouco da licitude disso, mas eu já explico para vocês. É chamado de sociedade em conta de participação. Esse contrato de sociedade em conta de participação é um contrato que ele não é registrado perante a junta comercial. É um contrato que tem vigência somente entre os sócios. Então, o investidor, ele vai ficar vinculado somente a esse contrato. Então, ele não aparece na junta comercial. Consequentemente, ele não responde pelas dívidas e obrigações societárias. Ele responde só no limite daquilo que for estabelecido dentro desse contrato. Então, se você quer ser apenas o investidor, esse talvez seja o instrumento mais recomendável que a gente tem, se esse investidor não quer aparecer, claro. Porque aí você consegue, então, ter um documento que te dá a medida do quanto você vai investir, quanto você vai receber, sem os riscos da gestão em si. Exatamente. Por exemplo, a sociedade tem empregados. O empregado entra com uma reclamação trabalhista. Esse sócio investidor que está só nesse contrato particular entre eles não vai ser atingido pela reclamação trabalhista. Tem uma execução fiscal, que é uma ação para cobrar tributos da sociedade. Esse sócio investidor que está separado nesse contrato, ele não corre o risco. Agora, você vai falar assim,
mas e os direitos deles são garantidos, os direitos deles são garantidos dentro do limite estabelecido dentro desse próprio contrato. E isso, pessoal, é plenamente lícito. Tanto que o regulamento do imposto de renda, para quem nunca percebeu, ele permite que você declare rendimentos provenientes de uma sociedade em conta de participação. Inclusive, no Código Civil, se eu não me engano, existe também até uma previsão legal de comprovação da existência, porque não precisa estar escrito esse contrato, né? Não, é ideal que esteja. Exatamente. O próprio artigo 993 do Código Civil, ele estabelece que não é obrigatório o registro desse contrato. E se for, você faz o registro de uma forma que ele não se torne público, que é o caso de você registrar em cartório. Então, você registrando em cartório, ele gera efeito somente entre os sócios. Entre os sócios. E aí eu executo quem firmou aquele contrato e a empresa continua andando sozinha. Exatamente. Nesse contrato eu posso ter até alguma previsão de assunção das atividades? Pode. Isso pode ser plenamente... a gente pode pôr uma cláusula que nós chamamos de cláusula de vesting. Essa cláusula é uma cláusula que permite, ao longo do tempo, esse investidor ir adquirindo parte daquela sociedade. Então, a sociedade ela tem lá um capital de R$500 mil. Vamos dizer que o contrato tem uma cláusula de vesting que vai dizer que, a cada ano, ele adquire 10% daquele capital. Então, em 5 anos, ele já adquiriu 50% da sociedade. E, professor Sérgio, trazendo sempre novidades, vamos falar um pouquinho, então, desse mundo hoje novo, né, de startups, de investimento. Acho que a sociedade em conta de participação talvez seja o mais utilizado para quem quer, sei lá, eu quero começar uma clínica odontológica nova com equipamentos que ninguém fez de última geração. Isso seria um caminho? Existe muito hoje dentro do direito empresarial essa utilização desses instrumentos para tentar proteger o capital? Como que é isso? Na verdade, quando a gente fala de startup, existe uma visão um pouco distorcida no mercado sobre isso, porque as pessoas acham que startup está obrigatoriamente ligada à tecnologia. Aí eu tenho um consultório odontológico, eu vou falar assim, isso não pode ser uma startup. Eu tenho um consultório médico, não pode ser. Eu tenho uma clínica estética, não pode ser. Não, pessoal. Startup está vinculado a qualquer coisa que tenha inovação. Mas a inovação não precisa ser necessariamente tecnológica. Então, se a forma de você prestar esse serviço ela for inovadora, você pode pedir o enquadramento da sua sociedade como startup, é feito através de uma plataforma do governo federal, que se chama Inova Simples. A partir do momento que você enquadrou, você já pode receber capital de investidores, que serão totalmente protegidos por um contrato de participação, sem que esses investidores sejam sócios da sociedade. Ou esse contrato pode prever que, depois de um determinado tempo, esse dinheiro que ele investiu seja convertido no capital da própria empresa e ele se torne sócio no futuro. Isso é uma boa alternativa para quem está começando e quer pegar dinheiro. É interessante para os dois. Se você é a pessoa que está montando o negócio, você é o médico, o dentista, o esteta, se você é o cara que está montando o negócio, é uma forma que você tem para atrair capital de investidor. O investidor, por sua vez, ele se sente seguro de investir nesse tipo de negócio, principalmente a partir do momento que foi regulamentado legalmente, porque ele não responde por dívidas da sociedade, ele não responde por reclamações trabalhistas, ele não responde por dívidas tributárias, ele colocou o dinheiro lá e o único risco que ele corre... Perdeu o dinheiro. Se aquela clínica quebrar, ele perder o dinheiro que investiu. Mas, em compensação, a legislação prevê que esse investidor pode levar até 50% do lucro da clínica. Então, basta que seja estabelecido esse percentual em contrato. Vai de 0,1 até 50. Sim. Então, ele ganharia muito mais dinheiro nos lucros da sociedade do que se ele investisse isso em CDBs, em títulos do Tesouro. Nenhum investimento daria, por exemplo, 50% para ele. É muita coisa. Quanto maior o risco, maior o retorno. Acho que é a lei básica de qualquer empreendedor, investimento, quanto maior o risco, exatamente. Falando em risco, a gente tem um risco de um sócio aqui muito grande chamado Sócio Brasil.
Nessas formações societárias, existe alguma que é mais vantajosa para quem vai começar uma clínica ou não? O Rubens esteve aqui, né? O Rubens, nosso professor, amigo, falando sobre tributação, mas nós não falamos específico, chegamos assim no detalhe. Existe alguma sociedade específica onde a tributação vai ser maior ou menor ou Sim. não? Pessoal, porque é o seguinte, vamos entender que hoje o seu maior sócio se chama poder público, o governo. O Brasil. E aí envolve as 3 esferas, né? Municipal, estadual e federal. O federal, ele tem a boca maior, o estadual um pouco menor e o municipal menos ainda. Na verdade, hoje, segundo um levantamento que existe, algo em torno de 43% do seu faturamento vai ser corroído através de tributos diretos e indiretos que você vai pagar. Então, para pensar que praticamente metade do que você vai faturar vai para o governo. Então, a grande pergunta quando você monta um negócio, quando você empreende é: tem alguma forma de eu reduzir essa fatia que o meu sócio, o governo, como o Braga colocou, vai levar? Tem, pessoal. É se você conseguir enquadrar essa sua sociedade como microempresa ou empresa de pequeno porte. Porque a partir do momento que você adquire esse enquadramento, você pode fazer o recolhimento tributário pelo Simples Nacional. Se você fosse empreender como pessoa física, como profissional liberal, médico, dentista, você tem alguma dificuldade para se enquadrar nesse regime por conta de tratamento que o governo dá. Mas agora, se você constituir uma sociedade limitada, você não tem nenhuma dificuldade. Basta você respeitar o critério objetivo, que é o critério do capital, de faturamento. Então, olha lá. Se o seu faturamento bruto anual, limites de hoje, tá, pessoal, for de até R$360 mil, você consegue o enquadramento como microempresa, desde que você não tenha outra pessoa jurídica, tá? Agora, se o seu faturamento for superior a esses 360 mil e não ultrapassar por ano a 4.800.000, você consegue o enquadramento como empresa de pequeno porte, EPP. Qual é a vantagem? Aquela carga tributária de 43% em média ao ano cai para menos de 20%. Nossa. Então, é uma redução maior do que 50%. Então, é o sonho de todo mundo que está começando, pessoal. É porque, além né, da captação de clientes, além do trabalho técnico, qualquer profissional hoje, não importa a área, nós estamos falando aqui da área da saúde, pode ser advogado, pode ser uma oficina na esquina, tem que se preocupar, porque se você não tiver um planejamento tributário, se você não tiver a conformação da sua sociedade ali muito bem regulamentada e um contador muito bom também, né? Sim. Porque tem gente que vai fazendo as coisas, como o Sérgio disse, confunde o caixa da empresa com o caixa pessoal e daqui a pouco você não sabe, tá saindo dinheiro para tudo quanto é lugar. Então, assim, gente, quando a gente fala de a pessoa jurídica, uma empresa, a decisão pela abertura de uma empresa, ela é um processo e um planejamento, não é, Perfeito, Sérgio? Não é... Mas eu quero ir além, Braga, porque eu quero te corrigir um pouco. Mas Sim, te corrigir sim. no sentido, não de dizer que o que você falou é errado, mas de dizer que tem algo mais aí. O Sérgio colocou assim para você, você tem que procurar um bom contador. Mas eu diria para você o seguinte, que o ideal seria, antes de procurar o contador, procurar um advogado. Esse planejamento de o que você vai fazer, como você vai fazer de forma segura, o ideal é que fosse estabelecido por um advogado. Porque o que a gente está discutindo aqui, por exemplo, no meu caso, é a visão de 28 anos atuando dentro dessa área. Porque olha uma coisa, eu tenho certeza absoluta que você, quando você quer abrir um negócio, quem que você procura? Diretamente o contador. Qual é o papel do advogado? É corrigir as coisas que vão ser feitas de forma indevida naquele início pelo contador. Então, por que começar algo que lá na frente vai precisar ser corrigido? Consulta antes um advogado, o advogado estrutura juridicamente o negócio para você e aí dá a coisa pronta para você ir ao contador e proceder o registro. É isso mesmo, que o Sérgio me corrigiu e, na verdade, o que eu quis dizer, né, professor? Eu não escrevi, aluno, a gente fala com os alunos, é que eu queria dizer, mas eu não disse. Exato. É o que eu queria dizer, mas eu não disse, é exatamente isso. Mas, na verdade, o meu raciocínio foi o seguinte, Sérgio, o contador, na verdade, para aquelas rotinas diárias, Isso. Porque muita gente, então, às vezes abre uma empresa com contador, com advogado, mas no seu dia a dia,
para que você tenha, né, esse regime de caixa, que você tenha um contador que vá fazer com que, não só mandar as guias para você pagar, não, que te acompanhe, porque às vezes você está fazendo um movimento de caixa que está errado. E aí você vai precisar de um advogado para te defender perante o fisco, para te defender numa ação judicial. Se você não tiver uma boa empresa de contabilidade, ou às vezes até uma pessoa dentro da sua clínica que faça essa separação, né? Nós tivemos aqui a oportunidade de conversar com o Rubens sobre, inclusive, há alguns procedimentos que já existem, né? Ações judiciais que você consegue mostrar, se você está fazendo algum procedimento que é hospitalar, dentro de uma clínica odontológica, você já tem teses que já estão pacificadas que você pode recolher um imposto menor. Se você não tiver isso muito bem separado dentro da sua clínica, né? Você faz naquele papelzinho. E eu me lembro, logo quando a clínica da Camila começou, era tudo muito rudimentar. Hoje, pelo tamanho que tá, já não dá mais para fazer, mas no começo era muito no papel e ela gosta de papel. Ela fala, eu gosto do papel. Eu falei, tá no papel, mas tem que ter aqui documentado. Porque, de novo, nós estamos aqui dando orientações, né? E aí você deve ter o seu advogado, a sua advogada, mas lembrando que tudo que a gente está, como advogado, como profissional jurídico, a gente quer se preparar para um futuro. Seja para comprovar que você fez certo ou que você, no mínimo, tentou fazer o certo. Exatamente. É documento. Exatamente. É para o futuro e para convencer alguém, né? O juiz. Olha, o que o Braga está colocando para vocês, eu vou citar um outro exemplo. O professor Rubens, que esteve aqui, conversou com o Braga está citando aqui o caso que envolve até a questão tributária, e vai, além disso, vai na questão regulamentar. Esses dias eu fui fazer a defesa, algum tempo atrás, fui fazer a defesa de uma clínica em que eles sofreram uma multa da Anvisa, porque não puderam provar a data de validade dos medicamentos que eles tinham em estoque. E veja, os medicamentos, como vocês bem sabem, a data de validade vem estampada na própria embalagem, né? E, nesse caso, como o medicamento é retirado da embalagem para ele ser colocado em estoque, não tinha mais a data de validade. Então, veja, eles têm um cuidado tremendo, só que eles não documentaram isso. E aí, consequentemente, foram autuados numa fiscalização e aí a gente tem que fazer a defesa administrativa isso deles. vai quando você tem algum problema, por exemplo, de um erro, né? Um suposto erro. Você precisa ter a ficha lá onde você está, qual foi o produto, a data do produto, o lote. Exatamente. Porque às vezes pode ter sido problema do produto. Como é que você se defende? Então, a gente toma todos os cuidados sempre, porque nós estamos sempre pensando no futuro, como comprovar algo. Então, a documentação, você começa uma empresa, né, pelo contrato social, aí depois nós vamos ter todos os registros, mas o dia a dia da empresa é o empresário e as suas atividades. Então, tem que se preocupar com isso, porque sempre pensando que você vai levar isso para um terceiro. Pode ser um juiz, pode ser uma fiscalização. E se você não tem documento, não adianta ser um ótimo advogado como o professor Sérgio, como eu, como aquele que você tem aí que dá assessoria para a sua clínica, porque não tem muito o que fazer. Olha que coisa curiosa, né? Isso que você está colocando. Vocês provavelmente acompanharam, viralizou um caso recentemente de uma empresa que não conseguiu comprovar qual é o horário que os seus empregados trabalhavam. E hoje vocês sabem que as empresas, dependendo do número de empregados que ela tem, ela é obrigada a ter registro de ponto. Só que inundou a empresa, houve uma enchente na localidade, inundou a empresa e ela perdeu todos os registros. E ela foi condenada porque ela não conseguiu provar, porque a única prova que ela poderia utilizar eram os registros. Então, veja como essa questão de documentar é super importante. Por isso que eu digo para vocês, o começo ideal é você contratar uma consultoria jurídica. O Braga, por exemplo, desenvolve esse trabalho. Ele vai fazer uma consultoria para você e vai dizer tudo o que é necessário para você começar o negócio de forma regular, segura, para que futuramente você não venha a ter problemas jurídicos e, se você tiver, que você possa passar por isso tranquilamente. Com certeza. Mudando um pouquinho de assunto,
a gente falava, ó, quando começamos esse bate-papo aqui, sobre recuperação judicial. Existe recuperação judicial para clínicas, falência? Isso é Existe possível? sim, pessoal. Lembra que eu falei que tem duas formas de constituir. Tem aquela sociedade simples, que não é recomendada. Ela não se sujeita à falência e nem pode se beneficiar da recuperação. Já se você constituir na forma de sociedade limitada, você tem que entender que se você não pagar as suas dívidas, um dos seus credores pode pedir a sua falência. Então, você está sujeito à falência. Mas, ao mesmo tempo, se você criou um nível de endividamento que o seu fluxo de caixa não é possível pagar, você pode entrar com um pedido de recuperação judicial. Uma clínica pequena. Qualquer um pode, pessoal. Não importa se o seu capital é de 50 mil. Ou, vamos pensar assim, pensar em números reais, né? Você fala assim, eu tenho uma dívida hoje de 100 mil reais. E eu não tenho, meu fluxo de caixa não permite pagar. Eu também posso me beneficiar da recuperação. Eu não preciso ter 42 bilhões de dívidas, como foi o caso das americanas, para que eu me beneficie? Não. Qualquer um pode se beneficiar da recuperação, depois de 2 anos regulares de exercício de atividade. Antes de 2 anos, não. Mas a partir do momento que você já completou 2 anos de atividade, se você tiver um nível de endividamento que o seu fluxo de caixa não está permitindo pagar, não entre em desespero. É possível você entrar com pedido de recuperação judicial. Quais são, você falou dos benefícios, quais são os benefícios da recuperação judicial, Sérgio? Que você vai poder parcelar a sua dívida e não tem um prazo estabelecido pela lei, pessoal. É parcelar a sua dívida de acordo com que o seu fluxo de caixa possa pagar. Então, você tem lá 100 mil em dívidas. Aqueles 100 mil, se ele for parcelado, que parcela caberia dentro do seu fluxo de caixa mensal? Meu fluxo de caixa só vai permitir, já considerando as despesas que eu tenho no dia a dia, que eu destine apenas 5 mil por mês para pagar essa parcela. Então, vai ser parcelado em um número de anos que permita que... Com juros. Que você pague aqueles 5 mil reais por mês. Isso está incluso dívida trabalhista, imposto... Inclui na recuperação tudo. judicial, só não inclui a dívida tributária, mas tem um benefício. As empresas que entram em recuperação judicial, elas podem parcelar a dívida tributária em 10 anos. Então, a dívida tributária você parcela direto com o fisco, dividido em 10 anos, e as demais dívidas, incluído as trabalhistas, serão parceladas de acordo com o que couber lá no fluxo de caixa. Então, a recuperação judicial é o seguinte, é um fôlego. Eu ganho fôlego. Eu estou aqui apertado, a minha empresa ainda está bem, né? Minha clínica tem faturamento, talvez eu tenha comprado mais equipamento do que deveria. Da pandemia, e eu acho que isso deve ter sido muito, né? Sim. O Sérgio é especialista em recuperação judicial, então, assim, deve ter tido experiências aí na pandemia, né, Sérgio? Inúmeras. Que elas estão, na verdade, desaguando agora. Porque fizeram empréstimos. A primeira coisa foi a empresa... Veio a pandemia, caiu a atividade, caiu o faturamento, ela foi ao banco. E aí ela começou no início pagando as duras penas do banco, chegou agora no momento que ela não está mais conseguindo pagar. E aí, por isso que está desaguando vários casos que vocês têm acompanhado de recuperação judicial. Mas essa empresa, ela ainda tem faturamento, ainda ela está viva. É como se eu dissesse assim para você, Braga. Vamos imaginar, para a gente fazer aqui uma analogia, vamos imaginar que um determinado mês... Por razões específicas suas, você precisou usar um pouco mais o cartão de crédito. Você precisou usar um pouco mais o limite do cheque especial. O que vai acontecer a partir do mês seguinte? Você vai ter que pagar o cartão, você vai ter que pagar o limite do cheque especial, só que o seu faturamento não permite pagar. Você continua tendo faturamento, só não comporta mais o nível de dívida que você criou. É aí que entra a recuperação. É para reequacionar, né, essa dívida ao longo do tempo, para que você consiga adequá-la ao seu fluxo de caixa. Isso, então, vão entrar meus fornecedores, eu compro medicamento, compro seringa, os funcionários, a limpeza, banco, prestadores de serviço. Eu chamo todo mundo, coloco numa mesa e falo, olha, eu consigo te pagar 5 mil por mês. Isso tem que ser igual para todo mundo ou não? Eu escolho quanto que eu vou pagar para cada um. Não, é assim, eu não posso particularizar as dívidas por credor. Então o que eu devo para o Braga eu vou pagar em 1 ano, o que eu devo para o José eu vou pagar em 2 anos, não. Mas é por classe de credor. Então, por exemplo, bancos.
Como eu vou pagar os bancos? Se eu devo para 3 bancos, tem que ser o mesmo tratamento para os 3 bancos. Não importa o valor. Empregados, por exemplo. Empregados é a lei que limita. Eu não posso pagar a dívida dos empregados em período superior a 1 ano. Então, no máximo, parcelamento de 1 ano para os empregados. Fornecedores, quanto eu vou pagar? Pode ser em 3 anos. Então, é por classe de credores. Eu separo os credores por classe. Então, se eu não tenho uma pessoa jurídica e eu trabalho por conta própria, eu posso fazer isso também? Pode, desde que você esteja praticando atividade empresarial. Como profissional liberal, não. Não. Como médico praticando atividade pelo seu CRM, como dentista pelo seu CRO, você não pode pedir recuperação. Agora, se você tem um registro como empresário individual na junta comercial ou uma sociedade empresária, uma sociedade limitada ou uma anônima, sim, você pode. Então, essa é uma vantagem, gente, porque às vezes os profissionais se preocupam, né? Muito com a parte técnica, muito em cuidar ali do dia a dia e não percebem isso quando estão vendo, tem uma mistura, né, do seu caixa pessoal com... Se eu tenho uma empresa constituída, inclusive esses benefícios que a própria lei permite, que eu tenha essa proteção, e aí eu tenho um fôlego e sigo a vida, né? Por isso, sempre procurar um bom advogado, uma boa advogada, fazer esse planejamento prévio. Não, eu já tenho minha clínica há muitos anos, está andando perfeito. Tudo bem, né? Se está andando perfeito, não somos nós, né, Sérgio, que vamos colocar dificuldade na sua vida. Exatamente. Você sabe qual é a sua rotina, o seu faturamento, mas o que a gente sempre traz aqui é assim, sendo possível, estruture, deixe tudo planejado, documentado, porque, como diria um outro amigo nosso, Francisco, os documentos, os contratos são para a hora dos espinhos, porque na hora das rosas está tudo certo. Exatamente. Você assina, os contratos, os documentos são feitos para aquela hora espinhosa, para aquela hora que você precisa se apegar em alguma coisa. O que está? Está aqui, está documentado. Isso a gente fala sempre, a gente fala dos termos de autorização, a gente fala da anamnese, a gente vem falando muito isso. E agora a gente está falando do anterior a isso, né? Do seu início de trabalho, da constituição da sua empresa. Você pode escolher trabalhar como pessoa física. Existe um risco. Você pode escolher trabalhar como uma sociedade individual ou uma sociedade empresária. E na sociedade empresária tem que escolher bem o sócio também. Escolher o sócio, pessoal, é escolher a pessoa com quem você vai casar, né? Casamento. Porque é um casamento. Então, a gente tem que entender o seguinte, isso é um negócio. Então, você montou uma clínica odontológica, médica, estética, você está montando um negócio, mas você está casando com aquela pessoa juridicamente falando. O contrato social, ele é uma certidão de casamento entre você e os seus sócios. Então, assim, é importante que, nesse caso, todas as regras estejam muito bem estabelecidas no contrato para que cada sócio saiba qual é o seu limite dentro do negócio. A gente já está quase chegando ao final aqui desse bate-papo, a gente podia passar o dia todo aqui, enfim, muito conteúdo. Se você tiver também alguma dúvida específica, manda para a gente. Nós vamos deixar aí as redes sociais também do professor Sérgio, as nossas. Mas, Sérgio, qual é o passo a passo, então, que eu devo seguir desde o início até o final, documentação? O que eu tenho que fazer para ter uma empresa constituída? Então, vamos lá. Como eu disse para vocês, a minha sugestão é que você comece por um advogado para estruturar juridicamente esse negócio. Depois, o contador vai elaborar o contrato social, vai pegar os documentos pessoais desses sócios. O primeiro passo é fazer o registro na junta comercial. Isso naquele caso da sociedade limitada, como eu coloquei para vocês. Segundo passo, uma vez registrados na junta comercial, você vai registrar no seu conselho regional. CRM, CRO, CRB, assim sucessivamente. Uma vez registrado no conselho, você vai... Quando você registrou na junta comercial, hoje, por convênio entre a junta comercial e a Receita Federal, já vai ser gerado o seu CNPJ. Então, com o registro do seu CNPJ, você vai até a prefeitura da localidade onde você vai praticar a atividade para pedir o alvará de funcionamento. Então, aí vai ser feita uma vistoria na localidade onde você vai praticar a atividade. Então, esse local já precisa estar montado. Você precisa descrever no pedido de alvará tudo que você precisa praticar, tudo que você pretende praticar como atividade. Por que eu estou dizendo isso para vocês, pessoal? Muita gente sintetiza o que pretende fazer, quais os procedimentos que vai fazer, recebe o alvará, inicia a
Amanhã recebe a fiscalização descobre que você está fazendo algo a mais além daquilo que foi previsto no seu pedido de alvará. Então, no seu alvará, você tem que pensar grande. Tudo que você pretende fazer, principalmente quem está trabalhando com estética. Você tem que pensar em todos os procedimentos que você pretende atuar. Não estou dizendo que, se você depois acrescentar um procedimento a mais, você não possa alterar isso na prefeitura. Pode e deve. E o KNAI também, acho que voltando um pouquinho, isso tem a ver com o KNAI também, Isso. né? O que é o KNAI, Sérgio? O KNAI é uma tabela de classificação econômica do Ministério da Economia e que ela é utilizada como referência pela Anvisa, pela Vigilância Sanitária Municipal, porque determinados procedimentos precisam ter um KNAI específico. Então, quando você for pedir ao seu contador para ele elaborar o contrato, você já vai dizer todas essas atividades, esses procedimentos que você pretenda praticar, para que ele faça o enquadramento no KNAI correspondente, porque praticar um procedimento que não esteja previsto dentro daquele KNAI vai te trazer problemas futuramente na fiscalização. Vamos lá, passo 3 agora. Então, feito o registro, então, o pedido de alvará na vigilância, na vigilância sanitária local, concedido o alvará, já estaria quase tudo pronto. Na vigilância sanitária, tem algo a mais que você vai ter que fazer. Você vai ter que declarar quem é o responsável técnico para a prática daquela atividade. Então, obrigatoriamente, precisa ter um responsável técnico que não é necessariamente o responsável administrativo da sociedade, mas ele precisa ser uma pessoa habilitada. E, além disso, pessoal, se você for trabalhar com medicamentos e com equipamentos, os equipamentos que você vai utilizar precisam ser equipamentos autorizados pela Anvisa. Se você vai utilizar medicamentos de manipulação ou medicamentos de uso direto, precisam ser, não só medicamentos, produtos também, precisam ser medicamentos ou produtos licenciados e autorizados pela Anvisa. Então, você precisa, como última etapa, fazer esse check-out para você saber se tudo que vai entrar ali está devidamente autorizado pela Anvisa. E aí, uma vez toda a documentação ok, posso começar a Já trabalhar. pode começar a atividade. E a gente falou aqui de inovação, startup. Se eu quiser desenvolver um novo procedimento, mas a Anvisa ainda não aprovou, eu não posso fazer nada disso. Então, mas você pode ser o precursor. E você sendo precursor, você tem direito, inclusive, à exclusividade desse procedimento no início. Exclusividade não quer dizer só você vai fazer. Quer dizer que você pode fazer ou você pode licenciar outras clínicas para trabalharem com esse procedimento. Então, você pode pedir a patente do seu procedimento ou você pode desenvolver produtos e até equipamentos, se for da sua expertise, que você possa utilizar nesses procedimentos. Só que esse equipamento, esse produto precisa estar devidamente autorizado pela Anvisa. Então, primeiro você entra com pedido na Anvisa. Uma vez a Anvisa concedendo autorização, você entra com pedido no INPI para você garantir essa exclusividade e aí você já pode divulgar aquilo ali. Aí eu vou aproveitar aqui, gente, que aqui a gente vai fazendo as coisas de improviso, né? Então, o professor Sérgio Gabriel, que é o nosso papa do direito empresarial, eu vou aproveitar aqui, professor, já vou mudar um pouquinho. Quando a gente fala de marca, eu queria saber um pouquinho, então, sobre registro de marca. Eu quero começar uma nova marca, um novo consultório, um novo produto. Existem procedimentos também para isso, para eu ter essa proteção? Então, olha que coisa fantástica essa pergunta do Braga. Todo mundo conhece, ele é muito famoso, o Érico Rocha, que hoje ele é o papa do desenvolvimento dessa questão da identidade que o seu negócio possa ter, do empreendedorismo. E ele tem uma frase que diz assim: todo faixa preta começou como faixa branca. Então, se você está começando a sua clínica, se você vai começar a sua clínica, você é um faixa branca. Mas você, muitas vezes, não olha que em algum momento você vai se tornar o faixa preta do seu negócio. Então, qual é o problema? É que quando você se tornar o faixa preta, você precisa ter a sua identidade devidamente protegida, porque senão outros vão usar a sua identidade. Então, quando você montar o seu negócio, se você desenvolver uma clínica, o nome que você deu para a sua clínica precisa estar protegido.
Se você desenvolveu um método que você vai aplicar de tratamento lá na sua clínica, e ele tem um nome, e é importante que os métodos tenham nome porque eles ganham popularidade no mercado, é importante que você também proteja esse nome. Se você desenvolver um equipamento ou um produto, como eu falei, é importante que ele seja protegido por uma patente. Então, o ideal, nesse início, quando você está criando o seu negócio, é você pegar todos esses nomes, o nome da sua clínica, o nome dos métodos que você vai utilizar, o nome que você vai dar ao seu produto, o nome que você vai dar ao seu equipamento. Seu endereço eletrônico. O seu endereço eletrônico, que tudo isso esteja devidamente registrado. E aí eu vou explicar uma coisa para vocês. Qual é a garantia desse registro? Exclusividade. E como eu falei para vocês, exclusividade não quer dizer que só você pode utilizar, mas quer dizer que qualquer outra pessoa que queira utilizar vai ter que pagar royalties a você. Vai ter que fazer um contrato de franquia ou de licença para que ele possa usar. Então, nada impede que futuramente esse método que você vem usar na sua clínica, ele seja usado por outras clínicas também, mas desde que elas te paguem royalties. Então, aí você está ganhando, explorando a sua atividade e explorando a sua própria propriedade intelectual que você desenvolveu para a prática daquele negócio. E o direito empresarial, ele vem dar essa proteção, a marca, Exatamente. o nome, marca, a invenção. patente, o nome, o domínio, que é o registro que você vai colocar na internet, tudo isso passa a ser devidamente protegido. O seu Instagram passa a ser devidamente protegido, o seu Facebook passa a ser protegido, o seu canal no YouTube, dá para você associar tudo isso à sua atividade com uma proteção que ninguém vai poder fazer algo da mesma forma que você está fazendo. Principalmente hoje que nós estamos na era das redes sociais, se você tem um nome forte, você atinge pessoas, assim, não precisa ser a Coca-Cola, né? Como todo mundo falou, Sim. de Coca-Cola já sabe o que é a Coca-Cola, mas hoje nas redes sociais, essa proteção ela é muito importante. E às vezes as pessoas não se dão conta, né, Sérgio? Não. Vão crescendo e não tem essa proteção. Quando viu, já tem alguém que registrou o seu nome e está te cobrando. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, já que o Braga citou o exemplo da Coca-Cola. Por que ninguém copia a Coca-Cola, pessoal? Então, porque você vai pensar assim... A Pepsi tentou, né? Porque a Coca-Cola ela tem uma fórmula indecifrável. Não, isso não é verdade, pessoal. Hoje, qualquer químico consegue decompor um produto e descobrir exatamente o que tem ali dentro. Então, na verdade, ninguém copia porque está protegido juridicamente. É isso, pessoal. Então, proteja a sua identidade, proteja a sua fórmula. Eu vou dar um exemplo bem básico do que pode ser. Você tem uma clínica estética e aí você quer fazer um mimo para os seus clientes. E aí você cria lá um kit com algumas amostras de produto que você vai dar para o seu cliente, com alguns brindes que você vai dar para o seu cliente. E aí você manda fazer uma caixinha própria, porque aí aquilo viraliza, as pessoas tiram foto daquilo ali, aquilo viraliza e se associa à sua imagem, ao seu negócio. Até esse kit, pessoal, é o que nós chamamos de trade dress, aquilo que divulga a sua identidade, é protegido juridicamente. E aí, consequentemente, outra clínica não vai poder ter algo idêntico. A gente teve recentemente, vou citar um exemplo só para vocês entenderem, o caso da China Inbox. Todo mundo conhece a caixinha do China Inbox. Uma empresa mineira, ela desenvolveu comida mineira, delivery, e colocou o nome de Y-Box. Mas um detalhe, ela fez uma caixinha igual. Então, aí a justiça determinou que eles parassem de vender os produtos naquela embalagem que se associa ao China Inbox. Então, olha que bacana, você desenvolveu esse kit, você quer personalizar ele para que aquilo seja associado a você, você tem a garantia de que outras pessoas não vão poder copiar aquilo ali. Tem essa proteção também quando a gente fala de questões imateriais. Por exemplo, se fala muito, e eu tive numa palestra com a Natália Bildt, e ela tem uma história de vida, enfim, criou o produto dela, a sobrancelha, e hoje é um ecossistema muito grande, tem até universidade, é uma das poucas universidades na área que tem certificação pelo MEC e tudo mais. E na clínica dela, ela trabalha com os 5 sentidos. Então, desde que você entra lá, você tem o olfato, é o cheiro da clínica, você tem algo que pega, o pijama que ela usa, a visão da casa bonita.
Eu consigo também proteger isso? Consegue. Na verdade, você vai chamar isso de método, porque é um método. Você dá um nome a esse método e aí ele não pode ser copiado, nem o nome dele e nem a estrutura que está por trás do método. Ninguém vai poder fazer de forma idêntica. Eu posso usar os mesmos sentidos, porque tato, olfato, audição... De forma diferente. Mas eu vou ter que criar algo diferente. Eu não Exatamente. posso colocar lá um cheiro de um outro chocolate. Exatamente. Posso colocar um Mas cheiro. você tem que dar um nome personalizado. Porque, por exemplo, se eu pegar um gancho no que o Braga colocou, eu não posso chamar os 5 sentidos. Por quê? O termo os 5 sentidos é um termo vulgar. Vulgar no sentido de comum. Porque aquilo que é comum não pode ser protegido, pessoal. Eu não sei se vocês sabem, inclusive, está para ser julgado agora no STF, a disputa da marca iPhone. A Apple quer usar a marca iPhone e a Gradiente aqui no Brasil quer proibir a Apple de usar a marca iPhone. Na verdade, o julgamento é tendência natural que ele seja em favor da Apple, porque o termo iPhone não é um termo específico. Na verdade, ele vem de internet, fone de telefone. O telefone que acessa a internet. Então, a Apple está correta. Ele é um nome comum, não pode ser exclusivo da Gradiente. E por que a Gradiente? Agora eu fiquei com... Por que a Gradiente falou isso? Porque a Gradiente, ela registrou a marca iPhone no Brasil. E agora a Apple quer... Ela entrou na justiça para anular a marca iPhone. E isso é muito comum, né? As pessoas começam a registrar vários nomes. Hoje você tem o registro BR. Isso. Eu vejo um nome que achei legal, vou lá e registro preventivamente para eu me apropriar daquilo ali. E aí, se eventualmente a pessoa registrou e ela não pratica aquela atividade e aquele domínio, ele guarda relação com a sua atividade, você consegue entrar na justiça e retirar o domínio daquela pessoa. Olha quanta informação, né? Daria para ficar aqui a tarde toda, né, Sérgio? Com certeza. E eu acho que nós vamos voltar para falar de outros assuntos, conversar sobre mais direito empresarial, tanta experiência aqui, né, do Sérgio. Ele está me chamando de velho, gente. Vocês ouviram, né? Não, a gente é contemporâneo. E a gente tem até o olhinho pequeno, né, Sérgio? Acho que a gente... tem uns amigos que estão dizendo, né? Que, poxa, eu estou sempre na área da estética. Estão dizendo que eu fiz japonização artificial e não harmonização artificial, porque meu olho está fechando. Mas eu sempre tive um olho um pouquinho menor. Mas a doutora Camila está preparando aí algumas coisas para ver se eu consigo abrir um pouco mais esses olhos. Se funcionar, Camila, eu vou lá. Ah, então fechou. Sérgio, queria agradecer, meu irmão. Obrigado. Espero que você tenha gostado aqui. Acho que foi um momento muito importante aqui para o nosso podcast, para a nossa audiência. Acho que muita informação. E como é que o pessoal te acha aí? Pessoal, vocês me encontram no Instagram, @SE de Sérgio, né? SE Gabriel. E se você quiser ver o meu canal no YouTube, é Professor Sérgio Gabriel. Foi um prazer enorme estar com vocês. E eu me coloco desde já, Braga, à disposição para responder todas as dúvidas de vocês, seja por intermédio do professor Braga, seja diretamente através da minha rede social. Obrigado, pessoal. Foi uma oportunidade incrível. É isso aí, pessoal. Obrigado. Até mais.